No 9, né, a gente vai falar sobre classes e objetos. Então, basicamente, como é que funciona uma classe, né? Eu crio aqui a chamada, chamo aqui a classe, dou um nome para ela, dou um nome para a classe. Se for uma classe que vai herdar outras classes, eu posso colocar o que seria o nome da classe mãe. Então, se for uma classe mãe, né, eu chamo aqui o nome da classe mãe, tá? Se for uma classe normal, eu simplesmente chamo object. Tá? Coloco aqui os 2 pontos. Aí aqui eu defino a classe construtora, que é init, né? Ela recebe a si próprio, tá? E aqui ela pode fazer uma ação, nesse caso aqui eu vou colocar um pass, né, para ela não fazer nada. Posso definir métodos, né, que podem receber argumentos da mesma forma que a construtora, tá? E retorna um determinado valor, caso eu queira, tá? Então dessa forma eu tenho uma classe criada, tá? Bom, então agora vamos criar algumas classes aqui. Então eu vou criar uma classe chamada full, né? Essa classe é uma classe raiz, né? Não depende de ninguém, ela tem aqui um atributo. Ela vai agora também chamar uma classe, vou criar aqui também outra classe, né? Criar uma classe full, né? Com atributo nome. Eu vou criar agora outra classe chamada bar. Também ela é uma classe que não herda ninguém. Ela vai ter um atributo que eu vou chamar de idade. Ela vai ter também um próprio método, que eu vou chamar de método teste, que herda a si próprio, né? E simplesmente printa, printa teste, vai. Vamos colocar aqui não, printa teste, isso. Bom, e agora eu vou criar uma outra classe, que eu vou chamar de classe base, que ela herda a classe full e ela herda a classe bar, né? Então estou trabalhando com herança múltipla aqui, tá? E eu também vou criar um método construtor, né? Então eu vou criar aqui o método construtor, que herda a si próprio. Tá? Ela tem um construtor, esse construtor recebe a si próprio e recebe aqui um argumento de entrada. Então, ou seja, quando eu vou instanciar essa classe, eu preciso passar esse argumento. Então eu vou chamar aqui a minha classe, né, que é o self. Vou chamar aqui o nome do método, do argumento. Ele vai receber, né, o atributo, né, e ele vai receber aqui o argumento, tá? E eu vou passar para ele também um atributo chamado altura. Eu vou colocar aqui posição 0.0, tá? Então dessa forma eu criei a minha classe, tá? Então agora se eu instanciar essa minha classe, instanciar essa classe base, ela vai dar erro porque ela vai falar assim, ó, tá faltando um argumento, ou seja, no meu construtor eu preciso definir aí o que seria o argumento. Então o argumento é o que a gente vai colocar aqui agora. Vou colocar o que seria, né, o argumento. Então vou colocar aqui o argumento é o sobrenome. Vou chamar aqui de da Silva. Vou passar para ele aqui no caso o nome. Por que o nome? Porque ele herdou, né, como essa classe base. Essa classe base, como ela herdou full e herdou bar, significa que ela tem junto com que ela herdou o atributo nome e o atributo idade e o método teste das classes que ela herdou, além dos próprios métodos dos próprios atributos da própria classe. Então ele vai ter o nome, então eu consigo definir aqui o nome. Ele vai ter, essa classe também vai ter, no caso, a idade, que eu também consigo preencher. E vai ter também a altura, que no caso é da própria classe, tá? Então vou colocar aqui uma altura qualquer. Tá? Dessa forma, eu criei a classe, essa classe está instanciada, na instanciação dela eu passei o sobrenome na parte do construtor e adicionei as informações dos atributos que ela herdou das outras classes. Então eu consigo agora dar um print, né? No caso vou colocar aqui o F, né, do format, né? A gente já aprendeu sobre. Eu vou pedir para ele trazer para mim os nomes, né? Então vou pedir para ele trazer o nome, vou pedir para ele trazer para mim o sobrenome, né? Vou pedir para ele trazer para mim também a idade, né? Que eu também consigo, né, consigo absorver, e também a altura, que eu também passei para ele, tá? Bom, então dessa forma, quando eu mando printar, ele traz para mim os valores do que seria os atributos do objeto.
Por quê? Porque ele conseguiu herdar esses atributos e essa herança, né, ajudou ele a trabalhar com os métodos das outras classes. Então ele consegue trazer isso aí, tá? Vamos ver agora um outro exemplo também, tá? Eu vou criar aqui agora uma outra classe. Essa outra classe, ela vai... bom, vamos criar aqui a classe carro. Ela é uma classe que não herda de ninguém. Eu vou criar aqui um atributo para ela chamado motor ligado, né? Eu vou passar para ele aqui um valor falso. Vou criar aqui o init, tá? O init desse cara. Nesse init eu passo para ele qual é, no caso o self, né? Qual é a marca e qual é o modelo, né? Eu atribuo a marca para o atributo que eu criei da própria classe e também o argumento do modelo para um atributo que eu criei da própria classe, tá? E eu vou também ter aqui, além do método construtor, eu vou ter também um outro método que eu vou chamar de ignição, que recebe a si próprio, tá? E eu vou agora fazer algo simples, né? Basicamente eu vou validar o seguinte: se o motor estiver ligado, ele desliga e manda uma mensagem. Se caso contrário, ele faz o inverso. Então eu vou fazer aqui uma instrução condicional, a gente ainda vai falar sobre instruções condicionais. Então chama aqui self motor ligado, ou seja, se tiver true, ele vai fazer um self motor ligado, né, igual a falso. Caso contrário, opa, eu quero que ele printa, né? Deixa eu dar um print aqui. Printar aqui, vou colocar aqui motor desligado, né? Eu vou fazer agora com o else a mesma coisa, só que agora motor ligado. Espera aí, que agora a gente vai colocar a variável. Vou colocar agora a variável true, né? Bom, então criei a classe, vou instanciar a classe. Vai dar erro, por que ele vai dar erro? Porque ele espera dois argumentos, marca e modelo, que foi o que eu defini aqui no construtor, né? Então sempre que eu construo essa classe, eu preciso passar como padrão, né? O que seria aí os atributos, né? No caso, os argumentos, né? Que serão absorvidos pelo atributo da classe. Então eu vou passar aqui a marca, né? E eu vou passar aqui o modelo, tá? Então agora, se eu chamar o método ignição, né, não preciso passar nada, o que ele vai falar? Falar que o motor está ligado, né? Porque ele começou como false, aí ele verificou e viu que ele estava ligado. Então se eu fizer a mesma coisa de novo, agora ele vai inverter e falar que está desligado. Por quê? Porque o método me permitiu fazer isso, né? O método invertia os valores do atributo e dessa forma ele fazia o que seria o equivalente a ligar e desligar. E se eu quiser printar esse cara, né? A gente pode printar ele, então chama aqui o F do format e entre os apóstrofos aqui eu ponho uma marca. Chamo aqui a marca, dou aqui um /n, modelo, né? Para quebrar a linha e chamo o modelo, tá? Dessa forma ele traz para mim o que seria o modelo, tá? Em relação à apresentação, né? A gente também já falou sobre isso, né? A gente já chegou a comentar um pouco sobre. Então a gente vai falar um pouco mais, né? Então eu já tenho aqui a minha classe, né? Eu vou aproveitar agora para criar alguns métodos de apresentação. Então eu vou dar um def aqui, vou chamar o str, né? Ele passa a si próprio, né? E toda vez que eu chamar essa classe, né? Se eu dar um print nela, ele vai trazer o valor do objeto. Então, vou dar um return aqui, né? Vou chamar aqui também o método f de novo, né? Que é o format. Vou passar a marca. E vou passar também o modelo. Só que aqui eu não vou executar ele ainda não, né? Eu vou só chamar ele aqui pra gente ver. Então, se eu dar um print no meu C1, né? Ele vai trazer o quê? O objeto, ou seja, ele trouxe o objeto porque ele não conseguiu trazer algo, não conseguiu trazer um string que defina, né, essa classe. Então agora que eu criei esse método aqui, né, o método de apresentação, eu vou executar. Então quando eu executar de novo, né, no caso eu preciso executar tudo de novo aqui, né, eu preciso instanciar tudo de novo.
Então agora eu vou executar e ele vai trazer o que seria o meu método de apresentação daquela classe, tá? Então é a string de apresentação. E a gente já falou tanto sobre o str, né, quanto sobre o representação, né, que seria aí um outro método também de representação, tá? Na prática, para quem é usuário, vai sempre usar o str, porque o str é para usuários, a representação é mais para quem é desenvolvedor, tá? Mas no geral a gente vai sempre usar o str, tá? Bom, tem outras formas aqui também interessantes, né? A gente já viu aí que eu consigo também mandar printar, né, o que seria aí o meu dicionário, né? A gente viu isso, ele vai trazer para mim aí as informações referentes à minha classe, tá? Então ele traz para mim uma série de informações interessantes aí, tá? E se eu quiser, por exemplo, adicionar mais informações, né, na minha classe, lembrando que essas informações a mais vão ser somente para esse objeto, né, para essa variável, eles não vão ficar instanciados na classe oficialmente. Então se eu vier aqui .c1, vou colocar, por exemplo, aqui o ano, né, vou colocar aqui o ano, por exemplo, 93, tá? Então quando eu executar o dicionário de novo, o ano ele passa a existir. Mas isso só vai existir para esse objeto C1 da classe carro, ou seja, se eu instanciar um outro objeto, né, que no caso aqui eu vou chamar de C2, né, e eu der um print nesse C2, ele não vai trazer, não, print não, é o dicionário, né, ele não vai trazer o ano, porque o ano ele só existe no caso aí, né, pro C1, que foi onde eu acabei de inseri-lo, tá? Então tem que lembrar disso aí. Então ele é adicionado on the fly, só que ele só existe para variável, ele não existe para o objeto como um todo, tá? Isso significa que eu tenho a capacidade de trabalhar, né, com os atributos em tempo real aí, caso haja necessidade, mas somente para aquela variável, tá? Bom, vamos fazer agora também uma outra classe, né? Eu vou fazer uma classe carro de novo. Vou chamar aqui carro. Vou colocar aqui carro, não, carro mesmo, não tem problema substituir não, tá? É um objeto, ou seja, ela não vai herdar de ninguém, não pega nada. Tem aqui a marca, tem aqui o modelo, né? Não muda nada. Agora tem o init. Só que esse init agora é diferente, né? Por quê? Porque agora eu vou trabalhar com keyargs, né? O que é o keyargs? O keyargs é a lista nomeada, né? A gente falou sobre ele. Então a gente vai receber aí um keyargs. Isso significa que eu vou ter agora uma chave e um valor, né? No caso aí um valor que vai vir aí do keyargs.itens, tá? Então eu tenho agora os itens do keyargs separados em chave e valor, então eu posso basicamente, né, adicioná-los dentro do meu dicionário, passando a chave e recebendo o valor, tá? Isso significa que quando eu criar essa classe, vou criar essa classe agora, eu vou chamar aqui de C3, por exemplo, carro, vai vir vazio mesmo, não tem problema. E agora eu vou passar para ele dentro da minha instância, no caso aqui, se eu executar esse cara aqui, ele vai funcionar porque o meu keyargs pode vir 0, né? Então se eu der um print no meu C3 trazendo os dicionários, não vai trazer nada porque realmente não tem nada. Porém, se eu criar agora um C4, né, um outro objeto, e aí eu posso passar para ele aqui, marca, Porsche, por exemplo, modelo, esse cara aqui. Agora eu posso passar outros objetos. Esses objetos, eles não existem na classe, né? Os dois primeiros existem, agora os outros não existem, tá? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, vou colocar aqui ano, tá? Então agora quando eu executo, ele traz para mim, tá? Por que ele funcionou dessa forma? Porque o keyargs, ele permite ele permite que eu adicione novos atributos dentro da minha classe de maneira dinâmica. Então eu consigo fazer isso, tá? E é algo até comum dependendo da necessidade, tá bom? Bom, então agora vamos falar um pouquinho da classe super, né? A classe super ela é baseada no que ele absorve da classe mãe. Então vamos criar aqui uma classe mãe. Né? Como ela é classe mãe, ela não herda de ninguém, tá? Ela vai ter um
uma função chamada método, que recebe de si própria. E aqui eu quero que ele dê um print. Né? Quero que ele dê um print aqui, nada demais. Método da classe mãe. Tá? E eu vou criar agora uma outra classe, que eu vou chamar de filha, que herda da mãe. Aqui também vai ter uma função chamada método, né? Ou seja, com o mesmo nome, tá? Até então não mudou nada. Agora o que eu vou fazer? Como a minha classe filha ela herda de mãe, eu consigo usar o método da mãe. Só que para usar o método da mãe, eu preciso chamar uma função chamada super, para a partir daí eu chamar o método da mãe, tá? E aí eu consigo dar continuidade no meu método. Tá? Então dessa forma, absorvi aqui, vou instanciar a classe filha, tá? E eu vou agora chamar o método da classe filha, tá? Então, o que ele fez? No super, ele chamou o método da classe mãe, e depois ele printou o que seria o método da classe filha. Tá? Então, seria uma forma de trabalhar aí com classes, né, heranças, e ao mesmo tempo absorver os métodos da classe mãe, tá? Então, agora a gente vai falar um pouco mais sobre herança, né, e como é que seria o nível múltiplo, tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho a classe A, que é um objeto. Né? Essa classe A ela vai ter o init dela. Então, esse init dela aí basicamente é um print. Vou chamar aqui init da classe A. Tá? Então, agora eu vou chamar aqui a classe B, que herda da classe A. Né? Também vai ter o método init, tá? No caso aqui é a classe B, né? E aqui ele vai chamar o super, no caso ele vai chamar o super init, tá? Ou seja, ele vai pegar o init da classe mãe. E agora eu tenho a classe C, que herda da classe B, que também tem o init, que chama a classe B, e tem um super init da classe C, tá? Então dessa forma executei. Então agora, quando eu crio o método C, fazendo a instanciação dele, quando eu rodo ele, ele traz para mim, né? Eu rodo ele vem aqui, traz o print, chama o super da classe B, traz o print, chama o super da classe B, chama o super da classe A, dá o print, tá? Então ele meio que cria em cascata aí nível múltiplo, tá? Então é assim que a gente trabalha com classes e objetos no Python.